sou o Coronel Rodrigo Aleixo, Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, e hoje a gente vai tratar o tema comportamento de autoproteção. Bom, fazendo um breve histórico, eu estou na Polícia Militar desde o ano de 2000, 2 de maio de 2000, acabei de completar 25 anos de polícia, agora dia 2 de maio. Iniciei minha carreira na área operacional, servindo no batalhão de choque por mais de quase 2 anos, como comandante de pelotão. Depois passei à disposição da Assembleia Legislativa, do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa, onde passei quase 8 anos, dos quais 4 anos como ajudante de ordem do presidente da Assembleia Legislativa. Depois voltei para a tropa e servi em algumas unidades, como o Comando de Policiamento da Capital, Batalhão de Polícia de Eventos, Cefap, Departamento Geral de Operações, e em 2015 fui convidado para passar à disposição do Poder Judiciário na Justiça Militar do Estado, na assistência militar. Fiquei lá como chefe de 2016 até 2020, onde fui promovido a tenente-coronel e fui convidado a comandar o Batalhão Ambiental. Tendo passado apenas 7 meses lá, recebi um convite para retornar para o Poder Judiciário, na mesma função de chefe da assistência militar da Justiça Militar do Estado, até o início de 2023, quando recebi o convite da então presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nazaré Gouveia, para ser o coordenador militar do Tribunal de Justiça, no biênio dela, 2023-2025. Ao término do mandato dela, fui nomeado como chefe da assistência militar da Justiça Militar novamente, onde estou até hoje. Sou instrutor de armamento, munição e tiro da corporação, dos cursos de formação e nos cursos de especialização também. Sou multiplicador de comportamento de autoproteção desde 2016, tanto na parte teórica. Em 2018 nós configuramos o módulo prático de comportamento de autoproteção e, em razão de eu ser também instrutor de armamento, munição e tiro, fui um dos instrutores que formatamos essa parte prática. Sou um entusiasta do tema, acredito realmente que o comportamento adequado ele salve vidas, e já tenho aí uma longa jornada como multiplicador dessa disciplina. Em 2022 participei, foi o meu curso superior de polícia, e o tema do meu artigo foi justamente a tornar essa disciplina, comportamento de autoproteção, como não só uma política de comando, da polícia, mas multiplicar isso daí para todos os órgãos de segurança do nosso Estado. E sempre sou solicitado a dar palestras, porque mergulhei realmente nessa temática e, como eu já falei inicialmente, acredito que um comportamento adequado ajude a salvar vidas. Fui convidado neste momento para multiplicar esse conhecimento em forma de videoaula para o projeto de capacitação dos agentes de segurança que vão fazer escoltas dos defensores de direitos humanos. Um desafio muito grande, porque a gente sabe da logística toda que envolve a questão da escolta dos defensores de direitos humanos, em razão também da geografia do nosso estado, um estado continental, e que mais de 80% aí das ocorrências envolvendo os defensores de direitos humanos ocorrem no meio rural. Mas vamos lá. Qual é o objetivo principal do comportamento de autoproteção? Bom, é desenvolver habilidades que aumentem o nível de proteção individual nas tarefas do dia a dia, estando ou não na condição de serviço. Então, o policial militar, o agente de segurança, quando ele se encontra em serviço, o estado de alerta dele, o estado de prontidão dele está sempre ajustado. Pelo menos até 2016, nós não tínhamos o conhecimento para o policial militar agir nas condições de folga. Nós tivemos um alto número de mortes policiais a partir de 2013 e em 2016 a corporação ela começou a multiplicar o comportamento de autoproteção para todos os nossos militares, com o objetivo de justamente tentar diminuir ou tentar fazer frente a esse número elevado de mortes de policiais que aconteciam principalmente na condição de folga. Mais de 80% dos policiais que eram vitimados, eles estavam na condição de folga. Isso trazia o quê? Que nós fomos preparados para combater em serviço. Mas quando o policial, o agente de segurança, ele se encontrava na sua condição de folga, portando o armamento, essa condição dele, ela
de segurança individual ela caía, né? Talvez pela natureza da atividade que o agente de segurança desenvolvia, e procurava no momento de folga relaxar, né? Só que esse comportamento muitas vezes causou a vitimização do próprio policial. Então, em 2016 surgiu esse projeto, é um projeto científico de 2 coronéis, né, de mestrado de 2 coronéis, e que fazem, que o objetivo é justamente acender uma luzinha aqui no policial e fazer com que ele mude o comportamento dele, principalmente, não só de serviço, mas de folga também, né? Existia uma certa ideia de que o simples fato de portar arma de fogo causava no policial, no agente de segurança, a segurança, né? E virou um jargão de nossas palestras que a arma de fogo ela não é amuleto. Não basta simplesmente o agente de segurança colocar uma arma de fogo na cintura, sair para trabalhar ou sair para passear e achar que ela tem poderes mágicos de dar segurança para o agente de segurança. Ao contrário, nos dias atuais, estar portando uma arma de fogo, ela requer inúmeras condições, inúmeras características do agente para que ele possa usar essa ferramenta de forma a dar segurança para a sociedade e para si próprio, né? Então, a gente começou a trabalhar essa mudança comportamental no nosso agente de segurança, né? E a gente acredita que a gente tem contribuído, né? A corporação tem contribuído, a temática, a disciplina tem contribuído sim para aumentar esse nível de proteção individual nas tarefas do dia a dia, né? Então, assim, primeiro a gente vai tentar responder algumas questões. A gente lança uma frase aí, que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, a gente vai tentar responder 2 perguntas para ver se a gente consegue atingir o objetivo final, que é aumentar o nível de proteção individual nas tarefas do dia a dia, né? Quais são os problemas? Vamos lá. Quais são essas perguntas que a gente vai responder ao longo da nossa explanação? Primeiro, de que forma eu posso aumentar esse nível de proteção individual nas tarefas do dia a dia, né? E por que algumas pessoas têm comportamentos inadequados em situação de vida ou morte? O que leva uma pessoa desarmada a entrar numa luta corporal com alguém armado ou em número inferior à ameaça, né? O porquê desse comportamento, né? Então, a gente respondendo essas perguntas, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é desenvolver essas atividades, esse nível de proteção individual. Primeiramente, a gente tem que entender os conceitos, né? Primeiro conceito, perigo e risco. Qual a diferença de perigo e risco? Bom, perigo é uma condição existente. Atravessar uma rua é uma condição perigosa. Atividade de segurança pública é uma atividade perigosa. Atividade de defensor de direitos humanos é uma atividade perigosa, né? Então, é uma condição preexistente. Quando o agente ele se propõe a uma dessas atividades, seja atravessar uma rua movimentada, seja ser agente de segurança, ou fazer a escolta de um defensor dos direitos humanos, ou até mesmo o próprio atividade de defesa dos direitos humanos, é uma atividade perigosa. Incomoda muita gente, então é preciso que a gente entenda que no momento que a gente aceita essa condição, a gente está participando, a gente está desenvolvendo uma atividade perigosa. E o risco é o nível de exposição ao perigo. Então, atravessar a rua é uma condição perigosa? Sim. Se eu saio correndo deliberadamente para atravessar a rua, eu aumento a minha exposição a esse perigo. Se eu vou para o sinal, espero o sinal fechar, né, os carros pararem e eu atravesso, eu diminuo a minha exposição ao perigo. Ainda assim, pode vir algum motorista desatento, né, ou propositalmente, e avance o sinal e eu seja atropelado. Então eu tenho um risco médio ali, mas eu diminuo a minha exposição. Mas se eu atravesso por uma passarela, o meu risco a essa condição de perigo, ela diminui, né? E isso serve também para atividade de segurança pública. Se eu sou um policial militar e eu já sei que a minha atividade ela é perigosa, mas eu utilizo colete balístico, eu utilizo um armamento bem manutenido, eu tenho o apoio de uma viatura, eu tenho o apoio de rádio, do parceiro, eu com todos esses fatores, eu consigo diminuir minha exposição à atividade que é a atividade de segurança pública.
Da mesma forma, a gente faz a referência com relação aos defensores de direitos humanos. A atividade de defesa dos direitos humanos é uma atividade perigosa, ponto. Mas se eu procuro atender os critérios elaborados numa... Só... Depois tu vai editar isso aí, né? Sim, sim. Se eu, enquanto defensor de direitos humanos, eu procuro preservar a minha integridade, de que maneira? Não me expondo demasiadamente, né? Atendendo os termos que estão previstos no termo de escolta, de mobilização de escolta, né? Não frequento locais onde o risco de eu sofrer algum tipo de atentado é muito grande. Então, dessa forma, eu me exponho menos à atividade de defesa dos direitos humanos. Então, é preciso que o defensor de direitos humanos ele tenha consciência que ele, enquanto defensor de direitos humanos, ele precisa ter um comportamento ajustado para que ele não se exponha tanto à condição de perigo que é inerente à atividade de defesa dos direitos humanos. Mas vamos lá. Aqui alguns exemplos, como eu falei, atravessar a rua, né? Atravessar o Mirante Barroso é perigoso? Sim. Mas se a gente atravessar correndo, o risco é maior. Se a gente atravessa na faixa, o risco moderado. Se a gente atravessa pela passarela, é o risco baixo. Então, apenas recapitulando, a atividade perigosa é uma condição existente e o risco é o nível de exposição a essa atividade. E a gente, ao tomar conhecimento disso, a gente tem obrigação, ou pelo menos deveria ter, a consciência de que nós precisamos ter um comportamento mais adequado para que a gente se exponha menos à condição perigosa de nossa atividade, né? O risco, eventualmente, ele pode ser controlado, né? Como eu falei, se eu sigo as normas que estão previstas no termo de mobilização de escolta, se eu não me exponho tanto numa situação desfavorável, bares em locais em área vermelha, né? Então, exponho muito nas redes sociais, qual é o meu dia a dia, para onde eu vou, né? Hoje em dia, as redes sociais, a pessoa acaba se expondo de maneira demasiada. É preciso que nós tenhamos muito cuidado com esse tipo de exposição demasiada. Bom, nós elencamos aqui alguns tipos de risco que a gente vai citar que são inerentes à atividade seja atividade de segurança pública, seja atividade de defesa dos direitos humanos. Bom, nós temos alguns tipos de risco. Risco físico e risco emocional. Risco físico, inerente à atividade de defesa dos direitos humanos. Sofrer um atentado, sofrer uma emboscada em uma área rural, né, incomodar algumas pessoas que detêm determinados poderes e que acabam sendo incomodados com esse tipo de postura, com esse tipo de luta, que é a luta pelos direitos humanos, né? E é um risco inerente à atividade. Então, como falei inicialmente, no momento que nós decidimos enveredar por essa atividade, seja atividade de segurança pública, seja atividade de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, a gente tem que ter consciência que nós estamos enveredando numa temática, numa área que é perigosa, né? Então, nós estamos sujeitos a algum tipo de atentado, algum tipo de ameaça por conta da atividade que nós desempenhamos. Riscos emocionais a possibilidade dessas ameaças causarem no agente alguns tipos de distúrbio, algum tipo de preocupação, algum tipo de trauma, né? Ser assaltado ou uma tentativa de emboscada, mesmo mal sucedida, mas que leva o agente a partir daquele momento andar sobressaltado, né? Assustado, e isso é prejudicial e é preciso que tenha muito cuidado e que o agente tenha consciência de que ele precisa, enquanto agente de segurança pública, enquanto agente de defesa dos direitos humanos, ele precisa ter um comportamento ajustado. E vale ressaltar o seguinte: embora nós sigamos todas essas dicas, que os senhores perceberão ao longo da palestra, que o comportamento de autoproteção são algumas dicas que se a gente coloca em prática no nosso dia a dia, a gente consegue aumentar as chances de ser bem-sucedido numa situação real de ameaça. O que não quer dizer que, mesmo nós seguindo
todos essas dicas, preceitos, a ameaça ela não vai se concretizar. Não, nós diminuímos a chance, nós aumentamos a nossa chance de sair bem sucedido. Mas ainda assim existe uma porcentagemzinha aí que a gente pode chamar de sorte ou azar, que infelizmente, mesmo seguindo todas essas dicas implementadas no nosso dia a dia, ainda assim, eventualmente, pode acontecer uma situação real e a ameaça ela pode se concretizar. Então é importante que a gente tenha consciência disso. Isso daqui são dicas que aumentam o nosso nível de proteção individual, mas não quer dizer que eles zerem 100% desse risco. Riscos digitais. Como falei inicialmente também, anteriormente, os riscos digitais é o risco do agente se expor de forma desnecessária hoje nas redes sociais, nos meios digitais, né? Tem gente que tem a sua rede social aberta, por quê? Porque quer ter milhares de seguidores, milhões de seguidores, mas não sabe nem quem está seguindo. Então, naquele universo ali, podem ter pessoas que estejam ali levantando informações da vida do agente de segurança, da vida do defensor de direitos humanos, né, para que possa tentar, de alguma forma, usar essas informações para cometer um atentado, para realizar uma ameaça real, para tentar, de alguma forma, atrapalhar a atividade em que o agente desenvolve. Então, é preciso que a gente tenha consciência. Você quer ter uma rede social? Não tem problema, tenha a sua rede social, mas procure tê-la de forma fechada. Ou se você quer ter de forma aberta, não exponha o seu dia a dia. Tem gente que chega no restaurante e faz o check-in dizendo que chegou, posta uma foto dizendo que está em tal local, né? Vai para outro local, saiu de lá, coloca a informação. Vai viajar, coloca para onde viajou. Vai fazer uma missão, informa que vai fazer determinada missão. Então é preciso que o agente tenha consciência que ele não pode, ele não deve expor a sua rotina de vida diária nas redes sociais. Porque nem todo mundo que está ali acompanhando a vida do agente está apenas ali, não tem interesse em cometer nenhum tipo de maldade, realizar nenhum tipo de atentado àquele agente. Tem gente que pode estar infiltrada ali, coletando informações, porque hoje em dia as facções, as organizações criminosas, elas têm a sua estrutura organizacional muito bem definida. E elas têm dentro da sua estrutura organizacional os núcleos de inteligência que fazem levantamento da vida do agente de segurança, da vida do defensor de direitos humanos. Então, essa exposição demasiada, essa exposição desnecessária, acaba colocando o agente numa situação desfavorável. É preciso que a gente tenha muito cuidado com essa questão das redes sociais. Risco jurídico. É o risco do agente responder judicialmente por suas ações. Então, hoje, é preciso que que o agente ele deixe de desempenhar sua atividade de forma empírica, né? É preciso que o agente ele se profissionalize, se especialize realmente naquilo que ele se propõe fazer. Porque quando ele se propõe fazer, ele sabe o seu limite legal, o limite legal de suas ações. Então, assim, responder judicialmente pode acontecer com qualquer agente, seja agente de segurança, seja um defensor de direitos humanos. Mas, quando o agente ele sabe o limite de sua ação legal e o porquê de suas ações, ele tem como se defender judicialmente e conseguir sair vitorioso numa peleja judicial. Então, responder judicialmente não quer dizer que ele vai ser condenado judicialmente. A diferença entre responder e a condenação, ela está justamente no limite legal da ação do agente. Então, é preciso que ele conheça o seu limite legal para que ele não extrapole e venha a responder e ser condenado por excesso, né, ou por omissão. Riscos intersociais. Inevitavelmente ele está relacionado com a identificação do agente de segurança, com a identificação do defensor de direitos humanos. Nasceu e cresceu em determinado local e todo mundo sabe que ele é agente de segurança, ou ele posta nas redes sociais que ele é agente de segurança, o defensor público, o defensor de direitos humanos, idem, né? Todo mundo sabe que ele é defensor, o vizinho sabe, né? Na questão da escolta do defensor público, do defensor de direitos humanos,
esse risco intersocial de saberem que aquele agente é um agente de segurança já é uma desvantagem tática. Então, eu me lembro que há 25 anos atrás, quando eu estava ainda no período de formação na academia no IESP, que nós saímos de lá, né, a gente cruzava, via policiais fardados dentro do ônibus, né, e às vezes até dormindo, mas naquele tempo ainda existia aquele ditado que aqui no Pará, né, o bandido respeitava a polícia, né, embora alguns cadetes que estavam em passagem aqui pelo nosso estado achavam um absurdo ver policiais transitando dentro do ônibus, ainda naquela época, fardados. Né? Na realidade, por exemplo, de São Paulo, naquela época, os próprios cadetes, ninguém andava fardado fora da academia, ou se não tivesse de serviço efetivamente. Então, o fardamento ficava na academia, a identidade ela era escondida, já existia uma preocupação muito grande com essa exposição. Né? E essa realidade veio mudando até que, de 2013 para cá, houve um crescimento exacerbado de mortes policiais em foco, que fez com que essa mentalidade começasse a mudar. Então, o agente de segurança, ele é policial militar, ele é bombeiro, está acontecendo alguma coisa, o vizinho vai lá, é briga de cachorro, chama ele que ele é policial, está tendo um afogamento moleque, chama lá o bombeiro que ele vai salvar, está tendo uma discussão ali, chama o policial. Então, o fato do agente ser demasiadamente conhecido acaba sendo uma desvantagem tática. Então, é preciso que ele tenha a consciência de que ele não pode se expor de forma desnecessária e nem se meter de forma irresponsável. Né? A gente não fala aqui, mas eu trago um outro tipo de risco, o risco voluntário. O que seria o risco voluntário? É aquele risco que extrapola a obrigação legal da ação do agente, mas ele, no intuito de solucionar uma pane, no intuito de resolver determinada situação, ele se coloca nessa situação do risco voluntário. Né? E pode ser uma ação bem sucedida, mas pode ser uma ação desastrosa. Então, esse risco voluntário, talvez grande parte, se não todos, que são agentes de segurança, em algum momento de nossa vida profissional, a gente já se colocou nesse risco voluntário, no ímpeto de tentar dar uma solução para determinado problema. Né? Só que quando a gente vai fazer uma reflexão sobre as nossas ações, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque esse risco voluntário ele pode ser prejudicial até para o próprio agente. Né? Esse risco voluntário pode colocar ele numa situação de desvantagem e ele pode se vitimar. Por quê? Porque ele poderia ter dado outra solução que não ele se expor naquela determinada ameaça, naquela determinada situação ali que se apresenta. Então, poderia pedir apoio do CIOP, poderia chamar ali uma outra guarnição que conhece determinada área para atuar, né, para não ficar também na condição de omissão. Ele poderia dar outra solução, mas muitas vezes ele se coloca naquela situação simplesmente por tentar, o intuito de tentar resolver o problema e acaba causando um problema ainda maior. É muito perigoso essa questão do risco voluntário e é preciso que o agente ele tenha muita atenção com relação a esse tipo de situação. Percepção de risco. O que seria percepção de risco? É a maneira como a gente percebe o perigo. Né? A maneira como a gente enxerga o perigo. Só que essa percepção de risco, ela varia. Ela varia de acordo com o quê? De acordo com a experiência que o agente tem. Então, quanto mais experiência ele tem, melhor, mais apurada, mais ajustada é a percepção de risco que ele tem com relação a determinada situação. O conhecimento que ele tem. Quanto mais ele buscou conhecimento, quanto mais ele buscou se especializar, quanto mais ele buscou se capacitar, treinar, melhor é a percepção mais ajustada, é a percepção de risco que ele tem diante de determinado cenário. E o treinamento. Quanto mais ele treina, né? Existe até um jargão que diz, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente automatiza determinadas respostas, mais a gente consegue, em tempo hábil, dar uma resposta adequada para determinada situação. Então, a percepção de risco, a forma como eu enxergo o risco, ela varia de acordo justamente com isso, com a experiência do agente, com o conhecimento que ele tem e com o treinamento que ele tem. Existem algumas situações em que o agente ele tem uma percepção de risco desajustada. Vamos citar um exemplo. O agente ele nasceu e cresceu numa área vermelha, né?
e ele tem mania de, no final de semana, ele tirar o carro dele para fora da garagem, para lavar ali do lado de fora, tomando uma cervejinha, relaxado, né? Hoje isso não cabe mais, né? E quando você vai interpelar um agente desse e questionar o comportamento dele, muitas vezes a resposta é a seguinte: não, comandante, mas todo mundo me conhece aqui. Aqui da minha rua todo mundo me conhece, os bandidos me conhecem, me respeitam, eram meus amigos, a gente jogava bola quando era moleque. É uma percepção de risco desajustada. Hoje, a gente tendo conhecimento de como funcionam as estruturas das facções criminosas, não existe o fato de você ter nascido e crescido numa área vermelha te dá uma condição de risco menor. Não tem. Ao contrário, aí a gente volta para aquele risco social, né? De você ser reconhecido enquanto agente de segurança. E o meliante que está ali por perto, que jogou bola com a gente, enquanto criança, adolescente ali, por mais que ele tenha até simpatia pelo agente de segurança, foram colegas quando eram mais novos e tudo, se chegar uma determinação das organizações, das facções criminosas, para que ele ou faça um levantamento dos horários de chegada, de saída daquele agente, da rotina de vida dele, aonde ele joga bola, aonde ele treina, academia, onde é que ele vai nos finais de semana para tomar sua cervejinha, ele vai repassar todas essas informações para a facção. Isso se não chegar uma determinação, uma ordem da facção para que aquele meliante ali da área execute um atentado contra o agente de segurança, mesmo tendo toda essa simpatia que na cabeça do agente, por uma percepção de risco desajustado, existe. Então, é preciso que o agente de segurança tenha consciência que ele procure sempre tentar equilibrar e ajustar essa percepção de risco dele, para que ele não seja vitimado, né? Achar que nunca vai acontecer é o primeiro passo para que uma desgraça possa vir a acontecer. E a atenção? Bom, vocês vão ver aqui que a gente falou um pouco do conceito, né, de perigo e risco, né, falamos de percepção de risco, a forma como a gente percebe o risco, né, mas a gente vai num clique aqui muito especial, que é preciso que a gente tenha, de fato, uma atenção especial. A atenção, ela é a aplicação cuidadosa da mente sobre alguma coisa. A atenção, ela pode ser atenção em foco, em que eu estou com a minha atenção concentrada, ou ela pode ser uma atenção multifocal, né? Eu estou numa praça desportiva, eu não posso ficar com a minha atenção voltada só para uma coisa. Eu preciso estar com a minha atenção, né, focada em várias situações ao mesmo tempo. Só que quando a gente está com a atenção em foco, tudo que está ao redor, tudo que a gente não está com a nossa atenção no foco, a gente não percebe. O nosso cérebro, ele simplesmente poupa a nossa mente. Então, a nossa atenção passa a ser de foco. Tudo que está acontecendo ao redor, a gente passa despercebido. É mais ou menos como um foco de luz. Tudo que está no centro do foco de luz, a gente consegue perceber de forma tranquila. Aquilo que está ali na penumbra, a gente talvez ainda consiga perceber. Mas tudo que foge disso daí, passa despercebido aos olhos do agente ou de qualquer pessoa. Então, a atenção é uma das principais dicas, dos principais pontos que a gente tem que ter com relação à atividade. Seja atividade de segurança, seja atividade de defesa dos direitos humanos. Então, é preciso que a gente entenda isso, né? Aqui a gente vai passar agora um teste de atenção, né? Esse teste de atenção, ele vai se consistir da seguinte maneira. São dois times de basquete, tá? Um time de branco e um time de preto. O time de branco vai passar a bola entre si e o time de preto vai passar a bola entre si. A missão que eu pago para os senhores é a seguinte: quantas vezes o time branco vai passar a bola entre si? Essa é a missão. Quantas vezes o time branco vai passar a bola entre si, o time preto vai passar a bola entre si? Eu quero que os senhores confiram quantas vezes o time branco vai passar a bola entre si. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Então, vocês perceberam ali, qual foi a missão que eu passei para os senhores? Conferir quantas vezes o time branco passava a bola entre si. Aqueles que conseguiram acompanhar atentamente o time branco passando a bola entre si, perceberam que, de fato, a quantidade de passes entre eles foi de 13 passes entre si. Mas, logo depois que termina essa contagem dos 13, o vídeo ele é parado, ele é pausado e vem uma pergunta ali. Vem a resposta da quantidade de passes do número do time branco, que eram 13, mas em seguida vem uma pergunta. A resposta foi 13. Mas você viu o urso dançando Moonwalker? Quem conseguiu focar no time branco passando essa bola entre si, com certeza não percebeu o urso dançando Moonwalker na frente de todo mundo ali, na frente do vídeo, né? Quem por algum motivo se descuidou, perdeu a contagem do time branco, porque alguma coisa chamou a atenção ali, percebeu o urso dançando ali, com certeza não conseguiu conferir os 13 passos. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a atenção dos senhores e joguei para o time branco. Então, tudo que não era o time branco, o cérebro dos senhores, a atenção dos senhores deixou de lado, né? E isso aí foi proposital. Então, nesse teste aqui, não existe assim uma resposta, o teste foi, eu passei no teste. Não existe essa condição, porque ou você conferiu os 13 passos, como eu pedi, mas perdeu a figura do urso dançando ali, break ali na tela, ou se você viu o urso, você não conseguiu conferir os 13 passos. Esse vídeo, ele foi uma campanha que foi desenvolvida em Londres, por causa do alto número de mortes de ciclistas, né? Por conta do celular, muitos motoristas perdiam a atenção da via e acabavam atropelando vários ciclistas. Então, a nossa atenção, quando a gente está com foco de atenção em alguma coisa, tudo que está passando ao redor fica despercebido para os olhos do agente, né? Então, quando o agente está numa missão, que ele está com a atenção voltada para o celular, né? Já era, ele está com a atenção em foco ali, ele não vai perceber o que está acontecendo ao redor. Quando alguém abre um chamado para o CIOP, por alguém que por acaso cometeu um roubo, por exemplo, né? O atendente do CIOP ele tem que estar muito atento a pegar características não só de traje do meliante, mas características físicas, altura, cabelo, cor da pele, ele tem tatuagem, ele não tem alguma cicatriz no corpo, não tem, porque se não for dessa maneira, o meliante ele pode simplesmente trocar uma camisa, passar do lado da guarnição e vai passar batido, porque se ele se concentrar só nas informações de roupa, de traje, e não pegar essas características físicas do meliante, muitas vezes o agente não vai conseguir perceber, mesmo ele estando do lado da guarnição, né? Então isso aí chama a nossa atenção com relação que a gente precisa, de fato, estar tentando ajustar esse nosso estado de alerta, esse nosso estado de prontidão, que é o que a gente vai ver agora. Estado de alerta, ele é a maneira como a gente se porta diante de determinada situação, ou como a gente vivencia o que está ao nosso redor. É o nosso estado de prontidão, é o nosso estado de alerta, é a capacidade que o agente tem de ler as pessoas e a situação ao seu redor, né? É a nossa consciência situacional, é como a gente consegue vivenciar o presente de forma o mais ajustada possível, né? E isso é muito importante. Lógico, nem sempre a gente vai conseguir ficar 24 horas do nosso dia com o nosso estado de alerta, o nosso estado de prontidão ajustado. Mas é preciso que a gente tenha consciência que quando a gente, ao se perceber desatento, com o nosso estado de alerta desajustado, opa, peraí, calma, deixa eu verificar o que tem ao meu redor aqui. A gente volte a ajustar nosso estado de prontidão para que a gente possa seguir com a nossa atividade, seja ela qual for, de forma mais segura. A gente vai falar aqui sobre o código de cores, né? Esse código de cores ele foi criado na Segunda Guerra Mundial por Jeff Cooper, né? Era um piloto norte-americano que ele estabeleceu esse código de cores para ajustar esse estado de prontidão. Como é que ele funciona, né? Nós temos aqui, a gente cita aqui quatro
4 cores como estado de prontidão. Condição, o branco, condição branca, estado de alerta, estado de prontidão, branco, relaxado e desatento. O agente está em um local seguro, totalmente relaxado, desatento, está dentro de casa, está assistindo um filme, né? Não existe a possibilidade de uma ameaça real ocorrer naquele cenário em que ele se encontra. Então, essa é uma condição em que o agente ele tem que estar justamente num local seguro e que não possa acontecer nenhum tipo de ameaça externa que possa colocá-lo numa situação de desvantagem. Condição amarela. O agente, ele é quando o agente vai botar o pé para fora de casa. Pronto, a partir desse momento, o agente ele tem que dar um cliquezinho no seu estado de prontidão. Então, ele sai da condição de desatento e relaxado para relaxado mais atento. Então, se eu saio de casa e eu não estou, eu estou relaxado, estou desatento, eu posso ser vítima de um assalto, eu posso atropelar alguém, eu posso ser atropelado. Inúmeras coisas podem acontecer comigo por conta da minha desatenção. Então, colocou o pé para fora de casa, já tem que dar um cliquezinho ali no seu estado de prontidão para que ele possa sair de relaxado desatento para relaxado mais atento. Condição laranja. Aí já tem uma possível ameaça. Eu estou em determinado local, o agente saiu de casa, está relaxado, tá relaxado, mas está atento. Ele precisou entrar numa farmácia para comprar uma medicação, né? Foi para o balcão ali da farmácia para fazer o pedido da sua medicação, mas está atento. Voltou com a sua visão para a entrada da farmácia, né? E nesse momento entram duas pessoas de capacete, 2 homens de capacete dentro da farmácia. Nesse momento, o agente já tem que dar um cliquezinho a mais no seu estado de prontidão. Já eu estou atento e existe uma possível ameaça. Então, nesse momento é quando o agente vai fazer a sua programação mental. O que é que eu vou fazer se aquela ameaça se confirmar? Né? Eu vou fingir um ataque epilético, me jogar no chão, ficar me debatendo lá para o agente, para o meliante não me atacar, né? Eu vou procurar um abrigo, eu estou armado, eu não estou, né? Eu vou combater, se confirmar a ameaça, eu tenho condições de combater, eu tenho habilidade suficiente para combater, como a gente virou, como a gente falou, do nosso jargão da arma de fogo. A arma não é amuleto, não adianta simplesmente colocá-la na cintura e achar que ela tem poderes mágicos. Para você portar um armamento, você precisa de 3 condições básicas. Conhecer o armamento que você está operando. Nem todo armamento você opera da mesma maneira, né? Se você pegar uma pistola, as pistolas Taurus, ou a pistola a Beretta que a Polícia Militar utiliza nos dias atuais, né? Em que a arma está municiada, carregada, né? Cão à frente, mas ela está pronta para o disparo. Se o agente precisar acionar a tecla do gatilho, a arma vai disparar. Mas se ele, por acaso, chegou lá, cautelou um armamento, está em determinado local em que ele não está com a arma, que é a arma própria da polícia, resolveu pegar um armamento, armas de modelo Imbel. Para quem não sabe, armas de modelo Imbel, elas só funcionam em ação simples. Ou seja, mesmo ela estando carregada, se no primeiro disparo o cão não estiver à retaguarda, não vai sair esse primeiro disparo. Então é preciso que, e se o policial ele não está preparado, não está treinado com aquele armamento, muito possivelmente ele não vai conseguir nem disparar o primeiro disparo, nem efetuar o primeiro disparo. Por quê? Quando a gente está sob forte estresse, quando a pessoa está sob forte estresse, ele perde mais de 70% da sua coordenação motora fina. Então, naquele momento de estresse, onde acontecem vários efeitos psicofisiológicos no corpo do agente, se ele não estiver treinado o suficiente, ele não vai lembrar que ele precisa primeiro armar o cão para efetuar o primeiro disparo. Então, conhecer o armamento que você vai operar. Primeiro atributo para quem quer andar com uma arma de fogo. Essa arma de fogo ela tem que estar bem manutenida, ok? Porque senão podem acontecer várias panes ali só por conta de falta de manutenção naquele armamento. Então, conhecer o armamento que ele vai operar. Segundo, habilidade. É você conseguir acertar o alvo, né? Então, não é tão simples você acertar um alvo quando você está sob forte estresse. Lembrando, a gente perde mais de 70% da coordenação motora fina, né? A maioria dos confrontos acontece em curta distância, 3, 5 metros.
Então, depois disso, 7 metros, 10 metros, já é muito mais difícil do agente acertar. E eu digo isso com propriedade de instrutor de tiro dos cursos de formação, em que já passaram milhares de alunos pelas nossas instruções. Então, se ele não... Muitas vezes o aluno, no estande de tiro, sem intenção, sem nenhum tipo de pressão externa, né? Muitas vezes ele não consegue acertar um alvo a 5 metros, a 3 metros. Né? Então, que dirá ele sobre forte estresse? Então, conhecimento, habilidade não só para acertar o alvo. A arma pode apresentar uma pane. Será que o agente ele tem condição de sanar aquela pane de forma eficaz, em um tempo hábil, e ele consiga ainda assim dar uma resposta? Porque uma coisa é o agente de segurança estar na atividade de serviço, em que ele pode pedir o apoio do policial, cobertura, e o outro policial dá cobertura para ele sanar sua pane. E se ele estiver numa situação de folga, que ele está só com a família dele, será que ele sabe fazer uma recarga tática? Será que ele sabe fazer uma recarga emergencial? Será que ele sabe sanar as panes? Será que ele sabe quantas panes uma pistola pode dar? Será que ele sabe sanar todas as soluções de pane? Então, a habilidade ela também está envolvida nessa questão do manuseio, de você sanar pane, de você fazer uma recarga. Então, conhecimento, conhecer o armamento que você está operando. Habilidade, você ter habilidade para sanar panes, fazer recargas ou até mesmo acertar um determinado alvo. E a atitude, né? Que é quem muita gente fala que é o sangue no olho, né? Que é o agente ter condições de sacar uma arma e efetuar um disparo contra outro ser humano. Naturalmente, o ser humano ele não foi programado para tirar a vida de outro ser humano, né? Só que o mediante, quando ele vem para ameaçar o agente, quando ele vem para fazer um atentado, na programação mental dele, já está algo pulsando lá, que é o seguinte: se ele se mexer, se ele reagir, eu vou atirar. Então, quando o meliante se propõe a vir ameaçar ou tentar atacar determinado agente de segurança que sabe que está armado lá, uma coisa está pulsando na cabeça dele: se ele se mexer, se ele reagir, eu vou atirar nele. E o agente, muitas vezes, nunca teve um confronto de arma de fogo real. Então é preciso que o agente faça isso. Não entendam mal, não estou aqui querendo criar nenhum tipo de psicopata, de botar uma arma na cintura, hoje o dia está bom para matar alguém. Não é isso. Nosso objetivo não é sair para matar ninguém. Mas no momento que eu coloco uma arma na cintura e que eu tenho que sair de casa, estando de serviço ou não, eu tenho que ter consciência que em algum momento eu posso ter que usar aquela arma de fogo. E eu tenho que estar pronto para usar aquela arma de fogo. Porque senão pode acontecer de eu hesitar. E a hesitação é um dos pontos que pode levar o agente a se vitimar. Então é preciso que a gente tenha consciência de que se eu precisar usar arma de fogo, eu tenho que usar, né? Então é preciso essa programação mental. Então conhecimento, habilidade e atitude. Então quando a gente está na condição laranja, que entrou aqueles dois homens de capacete na farmácia, que eu aumentei meu clique, que eu vou buscar minha programação mental do que eu posso fazer caso aquela ameaça se confirme, é preciso, e eu estou armado, é preciso que eu tenha dentro das minhas habilidades, do meu hall de orientação, que eu preciso ter essas 3 condições para que eu possa usar arma de fogo. Mas não necessariamente eu preciso usar arma de fogo. E como eu falei, eu posso simplesmente me render, mostrar condição de rendido, eu posso simplesmente não estar identificado enquanto agente de segurança, não estar com a minha identidade, né? Ser uma vítima colaborativa. Não, meu irmão, você pode levar o que você quiser, né? Porque você precisa, o que você precisa ter, o agente precisa ter, que ele não pode reagir se ele não estiver armado, se ele não pode reagir se ele já foi pego de surpresa. Ele não pode ter essa atitude depois que ele já estava desatento e já foi surpreendido com uma arma de fogo no rosto dele. Não existe saque rápido, mais rápido do que um dedo no gatilho. Então, por isso que eu digo que a atenção é das dicas mais valiosas que a gente tem durante essa palestra. Se a gente está com a nossa atenção ajustada, a gente consegue sim, né, ter tempo suficiente para que a gente possa fazer um planejamento mental e executar em tempo hábil, dentro daquela janela de oportunidade que abre, mas que também fecha, né? Então a gente precisa ter consciência disso também. E a condição vermelha, como eu falei, a ameaça se confirma. Se a gente está aqui na situação aqui do laranja, entraram os 2 caras de capacete na farmácia, eu estou atento, fiz meu planejamento mental, eu estou armado, tenho um local para me abrigar, eu posso agir. Mas os 2 só entraram,
pediram uma informação para a moça do caixa e saíram e foram embora. Ou seja, aquele perigo ele não se confirmou. Aquela ameaça ela não se confirmou. Então, eu volto para a condição amarela. Beleza? Mas assim, pode acontecer de não ter essa transição do branco para o amarelo, para o laranja e para o vermelho. Eu posso estar dentro da farmácia, com a minha no laranja, no amarelo, relaxado e atento, e simplesmente os dois já entrar armado. Então nem vai passar pelo laranjado, já vai se confirmar, já vai pular para o vermelho. Então se numa situação dessa, que a gente tem um tempo menor para a gente criar o nosso planejamento mental, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: não posso reagir agora, eu tenho que esperar uma janela de oportunidade, caso eu esteja armado. Então tentar me misturar no meio da multidão. A teoria do homem cinza. O que seria a teoria do homem cinza? É você não ser identificado enquanto agente. Ser identificado enquanto agente de segurança é uma desvantagem tática. Durante muito tempo, antes de iniciar essa morte de policiais, esse número elevado de mortes policiais em folga, né, a gente via muito o policial, o agente de segurança indo para a festa, né, com uma arma na cintura, volume na arma na cintura, ostensivo, né, camisa apertada, aquele volume na cintura, e aquilo ali era bonito para o agente. Né? Ele queria mostrar para todo mundo que ele era um agente de segurança, que ele estava armado, né? Talvez até cruzasse dentro daquele estabelecimento com o meliante, né? Mas só que naquela época o meliante baixava a cabeça por não ter aquela organização das facções muito bem definidas. O meliante tinha que baixar a cabeça e sair da festa, senão muitas vezes era até humilhado ali, né? Então, só que isso hoje não é mais vantagem. Hoje, a teoria do homem cinza ela diz o seguinte: vantagem tática é você não ser reconhecido quanto agente de segurança. Porque aí você tem o quê? Você aumenta a sua janela de oportunidade. Então, se você está na farmácia, uma camisa preta, escrito apoio, uma pochete na cintura, né? Vocês acham que esses dois meliantes, caso eles queiram fazer um assalto, eles vão relaxar do agente de segurança? Negativo. A primeira pessoa que eles vão abordar é o agente de segurança. E talvez o agente não tenha tempo nem de sacar sua arma nesse momento. E ao ser identificado enquanto agente de segurança, pode ser vitimado simplesmente pelo fato de ser. Bom, inevitavelmente o ser humano ele não vai conseguir passar 24 horas do dia com a sua condição, com o seu estado de prontidão perfeitamente ajustado. Então, o grande segredo do estado de prontidão é o agente saber transitar por essas condições, né? Porque se ele ficar desatento o tempo todo, ele vai ser vítima, ele vai vitimar alguém. Se ele ficar no vermelho o tempo todo achando que existe um perigo para acontecer a todo momento, o nível de estresse dele é elevado e pode levá-lo a várias consequências psicológicas que prejudiciais para a sua saúde, ou ele até cometer uma ação impensada por acreditar que aquela ameaça é real, mesmo não sendo. Então, o grande segredo é saber transitar por isso. Então, só que nós não conseguimos ficar 24 horas com esse estado de prontidão ajustado, que aí a gente volta para a questão da consciência situacional. Ao se perceber desatento, opa, deixa eu dar uma ajustada aqui, calma, agora, às vezes o cara está dirigindo, a esposa está do lado, as crianças atrás, ele está pensando num trabalho que ele tem que apresentar, numa missão que ele tem que resolver, numa prova que ele tem que fazer, numa conta que tem que pagar, criança brigando. Então, muitas vezes ele está desatento realmente ali por conta de vários fatores, né? Mas ao se perceber desatento, ele, opa, calma aí, dá um tempinho aí, deixa eu dar uma verificada aqui, deixa eu escanear aqui o ambiente, deixa eu ver como é que está, né? Para tentar se colocar num estado de prontidão ajustado. Esse é o grande pulo do gato com relação à atenção, porque a partir dessa atenção, outros desdobramentos positivos ou negativos podem incidir sobre o agente de segurança ou sobre o defensor de direitos humanos. Como eu disse anteriormente, a chave do sucesso é saber transitar adequadamente pelos estados de alerta. O risco você pode controlar. Então, como eu falei logo no início da nosso bate-papo aqui, o risco ele pode controlar, você deve controlar. Nem sempre você vai controlar, nem sempre a gente vai controlar. Mas se a gente tiver oportunidade e meios para controlar, é importante que a gente aplique esse controle de risco para que a gente possa ter uma vantagem aí numa situação de ameaça real. Aqui a gente cita um exemplo de controle de risco com relação a roubo no carro. Então, parar de carro no semáforo. Esse é o tipo de risco que eu vou tentar controlar, né?
se eu não parar, o risco é baixo. Então tem 2 caras ali na esquina, né, de madrugada. 2 caras estão parados ali na esquina. Eu já percebi eles ali, eu estou atento, meu estado de prontidão está ajustado. Eu percebi os 2 caras ali na esquina. Se eu não parar, o risco de eu ser roubado ali naquela esquina, ele é quase inexistente. Porque eu não vou parar, então não tenho como ser assaltado. Mas eu tenho como não parar sempre? Não. Se o sinal fechar, se outros carros pararem na minha frente, eu tenho como não parar? Não. Então nem sempre eu vou ter como evitar não parar no semáforo. Um risco médio. Qual seria o risco médio? Com o meu estado de alerta compatível, né? Parar com uma posição privilegiada. Opa, tem aqueles caras ali, não, eu já vou parar um pouco antes aqui. Parar uns 20 metros antes. Por que 20 metros antes? Para eu ter uma janela de oportunidade um pouquinho maior. Né? Porque se o intuito dele for me roubar mesmo assim, ele vai ter que percorrer uma distância até chegar até mim. Então, nessa distância, se eu estiver armado, eu posso iniciar um combate, né? Eu posso fazer uma manobra evasiva, fazer um cavalo reverso, isso se eu tiver condições de fazer nas vias onde a gente estiver naquele local, né? E eu vou ter tempo para pensar e dar uma resposta um pouco mais adequada, né? Possuir uma orientação adequada. Só que essa questão da atenção, muitas vezes o agente ele está desatento, ele está preocupado com a postagem que ele fez ali na rede social dele, ele quer saber se ele tem curtida. Então, ele não está nem vendo o que está ao redor, ele está pensando no que está na postagem que ele fez. Então, quando o sinal fechou que ele vai parar, muitas vezes ele para próximo dos meliantes, ele nem viu os meliantes. Ele vai pegar o celular dele para ver se tem curtida numa foto ou alguma coisa. Muitas vezes o meliante está até de folga, mas ele tem que... Fica tão fácil para ele agir que ele é obrigado a roubar ali o agente. Então, essa orientação a gente tem que ter. Esse estado de prontidão é preciso que a gente tenha o tempo todo, ou tente pelo menos ajustável. Né? E reagir preventivamente em caso de suspeita. Então, estou vendo os caras ali, eu vou parar do lado deles, de vidro baixo? Porra, não vou. Tento parar um pouco antes, né? Tento parar em outra faixa, deixo que outros carros passem, né, na minha frente, e dessa forma eu acabo não me tornando mais alvo dessa ameaça. E qual seria o risco alto? Eu não estou com o estado de alerta ajustado, eu não estou numa posição adequada, eu parei do lado dos meliantes, né? Eu estou com a atenção voltada para outra coisa, como eu falei. Parei no sinal e peguei o celular para ver se tem alguma mensagem, se tem alguma curtida, se tem alguma coisa nova. Aí algumas imagens para gente refletir, né? Dirigindo, mexendo no celular. Eu estou com o estado de alerta compatível, né? A terceira maior morte de policial, de agente de segurança, hoje é acidente de carro, por incrível que pareça. E muitas vezes por conta da falta de atenção, né? Você está dirigindo e você está querendo mexer no celular, você está dirigindo, você quer mandar uma mensagem naquela hora, mesmo dirigindo, né? Então, infelizmente, os pacotes de dados estão matando vida, né? É preciso que a gente tenha essa disciplina e esse equilíbrio na utilização dessa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa. Hoje ninguém mais vive sem celular. É preciso que a gente se eduque para usar essa ferramenta de uma forma correta. É uma ferramenta que pode te ajudar? Mas se você utilizar da forma correta. Se você utilizar de forma inadequada, ela acaba lhe prejudicando. A gente tem na internet aí centenas, se não milhares de vídeos de acidente de carro, de gente caindo em escada, caindo em bueiro, dando de cara em poste. Por quê? Porque estava com a atenção voltada para o celular, né? Muitas vezes a vítima ela transforma o meliante no ninja. Chefe, ele apareceu do nada. Ele apareceu do nada. A gente vai buscar as câmeras, o cara está uma quadra dele lá, ele está mexendo no celular. O cara vai se aproximando e ele mexendo no celular. O meliante se aproximando e ele mexendo no celular. O meliante colocou a arma na cara dele, foi aí que ele viu que o meliante chegou. E aí ele falou, ele apareceu do nada, transforma o meliante num ninja. Mas na verdade é o contrário, é ele que estava desatento. Então é preciso que a gente tenha, mais uma vez, muito cuidado com a utilização desequilibrada dessa ferramenta que é o celular. Vamos falar da mesma coisa, estado de alerta compatível, está atravessando a rua, está mexendo no celular, né? O risco de se acidentar é muito grande. Falando no celular, dirigindo, com vidro baixo, com o relógio exposto, com o celular exposto, são bens de fácil subtração, são bens de fácil comercialização no mercado negro, fácil de esconder. Então, muitas vezes, o cidadão, a pessoa, ela acaba se colocando, tendo um comportamento inadequado e se colocando numa situação de desvantagem.
Dito isso, agora a gente vai tentar entender como o nosso cérebro funciona diante dessas situações adversas, diante de uma situação de ameaça. Como enfrentar os cenários de riscos, né? Como é que a gente se prepara para enfrentar cenários de risco? Primeiro, preparação técnica. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma preparação técnica. É você buscar conhecimento para que você possa criar orientações. O que são as orientações? É o nosso banco de dados, né? É toda a informação que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, seja profissional, vida pessoal, e que de alguma forma essas informações vão nos ajudar na tomada de decisão correta. Então, fazer uma capacitação, buscar treinamentos, buscar cursos, né? se especializar, isso é a preparação técnica, né? Então, todo agente ele precisa buscar essa preparação técnica. Então, quanto mais orientação eu tenho, quanto mais o meu banco de dados ele está repleto de informação ali, mais eu tenho como lançar mão de várias possibilidades para dar uma resposta adequada a determinada situação. Preparação física. É muito importante que o agente ele busque se ter uma preparação física adequada. Até para ele treinar, até para ele executar um determinado treinamento, ele precisa ter um mínimo de condicionamento físico. Não se pode esperar para treinar, para buscar uma atividade física simplesmente próximo de promoção. Não pode. O agente ele tem que ter a disciplina para que ele diariamente, pelo menos, busque dar um corridão, fazer um treino, buscar um esporte, né, para que ele esteja com o condicionamento físico dele suficiente para que ele possa treinar, se especializar, se capacitar e executar quando for necessário. Mas o melhor equipamento que a gente tem, que a gente não precisa gastar dinheiro com academia, a gente não precisa gastar dinheiro com curso, a gente não precisa gastar dinheiro com especialização, com nada. O nosso melhor equipamento qual é? É o nosso cérebro, é o nosso condicionamento mental, é a nossa preparação psicológica. Isso a gente não precisa de dinheiro. Isso a gente pode fazer em qualquer local, em qualquer momento. E como funciona a decisão em cenários de risco? Como é que o nosso cérebro ele reage numa situação de risco real, né? Primeiro, a gente tem um estímulo externo, né? Que ele pode ser, ele é percebido pelos nossos sentidos, seja um barulho de tiro, um cheiro de fumaça, alguém gritando, pedindo socorro, alguém sacando uma arma. Então, existe um estímulo externo que ele é percebido pelos nossos sentidos, audição, olfato, tato, paladar, visão, tá vendo a fumaça saindo ali do aparelho de ar-condicionado, tá vendo uma chama ali, o calor vindo de determinada sala, né? Então, alguém gritou socorro. Então, o agente ele tem um estímulo externo que é percebido pelos sentidos, né? E quase que simultaneamente os dois circuitos são ativados. Circuito automático e circuito lógico. O circuito automático. O primeiro que aciona, quase que simultaneamente, o automático e o lógico. Mas o primeiro que aciona é o circuito automático. Né? A reação ela é involuntária. Né? Ela é involuntária. Se o cara está jogando uma bola ali, o outro jogador do outro time dá um chute, a bola vem na direção do rosto. O agente, a pessoa, o cidadão, ele não vai pensar que ele precisa se proteger para não levar aquela bolada no rosto. Ele simplesmente vai ter uma reação, ele vai tentar se esquivar, ele vai tentar se proteger. Isso se ele estiver atento. Se ele não estiver atento, ele não tem como perceber, vai tomar a bolada na cara mesmo. Né? Isso serve para tudo. Então, o circuito automático é como se fosse a esquiva, né? Do lutador de boxe. O cara é tão rápido que ele não tem tempo para pensar em se esquivar. Ele simplesmente já treinou tanto esquiva que automaticamente aquela reação é automática. O mínimo movimento que o outro faz, ele já sabe para onde ele vai ter que esquivar. Isso é a reação involuntária. A velocidade é instantânea, não perde tempo, é rápido, é na mesma hora, é fração de segundos, né? Esse circuito ele garantiu a sobrevivência da espécie humana. Então, lá atrás, quando os homens começaram a se reunir nas antigas savanas, né, que eles saíam para ir caçar, ou estavam andando lá por determinadas trilhas, que eles se deparavam com aquelas feras gigantescas lá,
esse circuito garantiu a sobrevivência dessa espécie. Por quê? Porque ela só prepara para duas coisas, para lutar ou para fugir. Então, quando esse pessoal, esses homens, né, das antigas savanas se encontravam com uma fera, alguns deles tentavam enfrentá-las de qualquer jeito e alguns fugiam. Os que tentavam enfrentá-las de qualquer jeito vieram a perecer. Os que fugiam chegavam lá com o resto da comunidade lá deles e falavam, ó, não dá para lutar com aquela fera lá não. A gente precisa pensar em alguma outra alternativa, porque se a gente for encarar, a gente vai morrer. Então, essa luta e fuga, né, os que fugiam garantiram que a espécie humana sobrevivesse. Os que tentavam lutar pelo circuito automático, pelo ímpeto normal de enfrentar simplesmente, porque isso é automático, eles vieram a perecer. Essa nem sempre é a melhor alternativa. Porque como só prepara para lutar ou para fugir, aqui a gente vai responder aquela segunda pergunta. Por que algumas pessoas têm comportamento inadequado em situação de vida ou morte? O que leva uma mulher desarmada a entrar numa luta corporal com alguém com um revólver por causa de um relógio, por causa de uma bolsa, por causa de um celular? É isso aqui, essa é a resposta. Então aqui a gente já responde aquela segunda pergunta. Por que algumas pessoas têm comportamento inadequado em situação de vida e morte? Por causa do circuito automático que só prepara para lutar ou para fugir. É uma reação, né, hereditária. Só que essa reação que ele tem, que é a memória muscular, ela pode ser treinada. Como eu falei, como eu citei o exemplo do lutador de boxe. Ele treina tanto esquiva, que quando ele está lutando lá, o mínimo movimento do oponente dele lá já faz com que ele tenha uma reação para tentar fugir daquela, né, se esquivar daquele golpe que vem de lá. Então, essa reação ela pode ser treinada. Quando o agente de segurança vai para as instruções de tiro, que ele vai aprender a atirar pela primeira vez, o instrutor manda ele fazer por tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, volta, escaneia, coldre arma. Ele vai fazendo por tempos. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Né? Faz dezenas, centenas de vezes. Até que o instrutor, ao perceber que aquele movimento ele já está começando a se automatizar, aí o instrutor passa e fala, vamos fazer agora só em um tempo. Tempo 1, o agente vai, saca, efetua o disparo, escaneia, volta, vê se a arma está em pane, desarma o cão, coldre arma, tudo num movimento só. Ou seja, é a memória muscular. Essa reação ela pode ser treinada através da memória muscular. Só que quando o agente se depara com uma situação real de ameaça, né, que ele se depara com uma situação, existe uma reação psicofisiológica no corpo humano que é o medo, que é natural, que é o que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Né? Só que esse medo aí, ele provoca várias reações no corpo humano. Né? Por quê? Porque prepara o corpo para sobreviver. Né? Então, o que acontece? Eu percebo aquela ameaça através dos meus sentidos, né? E automaticamente eu sinto medo. Né? Nesse momento, essa informação que o cérebro recebe da ameaça, ela passa pela minha medula, vai para as glândulas suprarrenais, em que elas liberam, entre outros hormônios, adrenalina, que é um dos principais hormônios do corpo humano. Né? Essa adrenalina desencadeia várias condições ao corpo humano. O coração acelera mais, para quê? Para enviar mais sangue para os músculos. Né? Porque quando você se depara com uma situação real de ameaça, você sente aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga que você sente nada mais é do que o sangue que está na região visceral, que passa para as pernas e para os braços, né? Para os grandes músculos, que é para quê? Para lutar ou para fugir. Então, esse sangue, ele sai em menos de um segundo, é fração de segundo. Por isso que dá aquele frio na barriga, aquele enjoo, aquele gosto ruim na boca. Por quê? Porque o sangue sai tão rápido que acaba causando esse desconforto na pessoa. Né? O coração acelera, manda mais sangue para os músculos. O pulmão, por consequência, hiperventila. Você começa a ficar ofegante. Para quê? Para mandar mais hemácia para o sangue, mais oxigênio para o sangue. Né? E a visão, ela passa a ser em túnel. Então, acaba que a minha visão, ela vai para a visão em túnel, a visão em foco. Quando eu estou com a visão em foco, eu perco noção de tudo que está ao redor. Lembra que a gente falou da atenção em foco? Então, quando a gente está numa situação de medo, um dos efeitos que a gente sente no nosso corpo é a visão em túnel. Além delas, a exclusão auditiva.
né? Você não escuta, o cara está gritando, está falando contigo e você não está escutando. Aí você vai pensar, então, pô, esse circuito automático, ele não presta, né? Ele é prejudicial para o ser humano. Não. Não se você souber administrar esses efeitos em você, né? Quando a gente está, quando eu servi no batalhão de choque, que a gente precisava fazer alguma intervenção em uma casa de detenção, e aí a gente precisava, né, conter ali os rebelados, né? O time tático está ali, vai jogar, o líder do time tático manda para o lançador, lança uma granada aí 307. Uma granada 307 é uma granada de luz e som, né? Ele joga aquela granada de luz e som, quando ela explode, ela causa um atordoamento no meliante lá, no rebelado, né? E esse atordoamento propicia para a agente de segurança uma janela de oportunidade. Uns 3 segundos ali em que o rebelado ele fica desnorteado, que é o tempo suficiente para o time tático entrar e conter aquela rebelião, né? Então, assim, e mesmo a gente estando num ambiente confinado, o som dessa granada de luz e som, que ela tem um decibéis mais elevado do que as granadas normais, e ela tem também partículas de magnésio que faz com que dá aquele efeito de flash, né? Isso não interfere no agente de segurança. Por quê? Porque a gente está ali pronto para lutar e fugir, com esse medo, porque o agente também sente medo, né? Você vai enfrentar, às vezes, ali um rebelado que está armado, com arma de fogo, com faca. Então, todo ser humano, ele sente medo. A diferença está em saber administrar esse medo de forma a usar isso como uma vantagem. Então, quando a gente se prepara para isso, esse circuito acaba sendo uma vantagem nessa situação para o time tático. E o circuito automático, e o circuito lógico? Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Eu preciso só ajustar esse slide, está errado. Não é circuito automático, é circuito lógico.